para falar agora de uma travessia que é tradicional, uma prova que acontece em todos os anos aqui, que já faz parte, por que não, do nosso calendário esportivo, que é a travessia Torres Tramandaí, que nesse ano completou a sua 7ª edição. A gente vai conversar ao vivo lá do Estúdio de Verão, em Capão da Canoa, com o Fábio Wolff, que está à direita do vídeo ali, ele que é o coordenador da Casa do Sesc de Capão da Canoa, e o Thiago de Melo, que está de vermelho à esquerda, vencedor da categoria individual. O homem correu em 6 horas e 28 minutos, cumpriu o trajeto em 6 horas e 28, novo recorde da prova. Primeiro vou conversar com o Fábio para explicar para a gente da estrutura toda, porque esses caras, para correr e, por exemplo, para atingir 6 horas e 28, hein, Fábio? Meu Deus do céu, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Jader. Tudo bem? Tudo tranquilo. Fala pra gente sobre a estrutura da prova, como é que funciona aí, e até pro pessoal em casa ter uma ideia do tamanho, da dimensão, né, dessa etapa de Tramandaí Torres, travessia. Pois é, Jader. Os atletas iniciaram lá em Torres às 5 horas e 30 minutos da manhã de hoje, então é uma prova bem puxada de 81 quilômetros. Teve a prova individual e teve a prova por equipe. E a equipe teve 8 pontos de troca, então um atleta corria em torno de 12 quilômetros, 8 quilômetros, cada trecho tinha uma certa quantidade de percurso que cada um deveria correr, né? Sim. Todo o nosso percurso, a gente teve uma UTI móvel acompanhando os atletas, a questão da segurança, enfim, né, para os atletas. Os atletas chegaram aqui em Capão da Canoa por volta das 11h30 da manhã. Então, teve uma concentração de todos os atletas, então deu 1.500 atletas aqui na frente da casa da RBS, na frente da Estação Verão, aqui também do Sesc. E ao 12h35, esses atletas se deslocaram até Atlântida, onde lá eles receberam um almoço, teve a confraternização entre os atletas, e às 2 horas da tarde iniciou a prova novamente, com os atletas dirigindo a final, né, lá em Tramandaí. Meu Deus, então deixa eu entender. Eles saíram, cumpriram esse primeiro pedaço e depois ainda continuaram. Então foram até Capão, Atlântida e seguiram, claro, né? Para poder dar sequência. Isso, eles chegaram em Capão da Canoa, todos os atletas que fizeram o revezamento. Os atletas individuais têm uma diferença que o atleta individual ele passa reto, ele vai embora até a chegada lá em Tramandaí. Então nós tivemos uma concentração aqui em torno do meio-dia e esses atletas foram correndo até, no caso, Atlântida, que teve uma confraternização, um encontro, até para dar um descanso também, das equipes poderem se organizar para a saída às 2 horas da tarde, dando continuidade no percurso. Ô Fábio, fala, aliás, o Thiago, conta pra gente aí, porque eu imagino que fazer esse percurso, né, de 6 horas e 28, entre Torres e Tramandaí, não é para qualquer um. De carro é uma barbada, agora correndo, rapaz, você bater o recorde da prova. Como é que é o seu treinamento? Que tipo de disciplina você tem para poder cumprir esses objetivos e especialmente alcançar um recorde numa prova como essa? Parabéns, hein? Bom assim, cara, olha, o que eu tenho para dizer para mim, assim, até eu tô surpreso comigo mesmo, né? Sim. Porque eu não esperava essa marca, entendeu? Mas assim, com o decorrer do tempo, né, joguei o relógio fora, né, e fui correndo, fui indo, tá? E deu no que deu, até eu me surpreendi, né, quando me avisaram na chegada que eu tinha batido o recorde da prova, né. E o meu treinamento, cara, é simplesmente assim, eu treino com o melhor treinador hoje que eu considero do Sul, né, entendeu? Então todo serviço, o Leonardo Ribas, da Sojipa, entendeu? Então, pra mim, foi o que fez o efeito, né, durante o meu treino. A gente tá vendo algumas imagens até dos corredores hoje, mas, Thiago, você costuma participar de provas, maratonas normais, assim, de 42, 125? Eu só participo só de 42, pra mim essa foi a minha estreia, nunca tinha participado desse tipo de prova. Até porque você dobrou, né, a sua participação, você tem que correr 2 maratonas, né? Realmente, eu até tava meio assim, com receio, né, como é que eu ia me sentir. Mas passou 50 quilômetros ali, 60 quilômetros, aí me senti bem e aí resolvi imprimir um ritmo mais forte ainda, que resultou no recorde. Esse é um detalhe interessante, porque o corpo, né, geralmente ele acusa, né, lá pelos 40, 41, se o cara tá dando um gás todo para cumprir o seu trajeto na maratona, ele vai acusar. Mas aí você cruza essa parcial de 42, 125, você lembra que tem outra maratona pela frente. Como é que lida com isso, por exemplo, na cabeça? Realmente para um estreante, né, é complicado, né? Então tu tem que começar a estudar teu corpo, né? Tem que saber até onde tu pode ir, né? E eu estava bem ciente disso aí, eu estava respeitando os limites do meu corpo. Se eu fosse além, eu sei que eu não poderia nem terminar. Então foi só na questão, eu respeitei os limites do meu corpo e quando deu para usar, eu soube usar, né? Tá certo.
Thiago de Mello, então, que foi o vencedor da categoria individual, parabéns aí pelo teu resultado. Fábio Wolff, que é o coordenador da Casa do Sesc de Capão da Canoa aí também. Obrigado pela participação de vocês aí, sucesso, viu? Continua aí mandando notícias pra gente, viu? Tudo de bom. Obrigado. Boa noite, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Olha que beleza de resultado, hein? Espetacular.